Fala, investidores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Thiago Invest. Vamos para mais um vídeo. É isso aí, pessoal. Bom, no vídeo de hoje vamos estar aí mostrando 3 fundos imobiliários base 10 para você aí que está estudando sobre fundos imobiliários, quer se aprimorar, quer aprender mais. E eu separei 3 fundos base 10 de 3 segmentos diferentes. E vocês sabem, né, pessoal? O que eu mostro é o que eu faço. Então, os 3 fundos eu invisto, tenho eles na minha carteira principal, tá? Nessa aqui, investindo R$200, eu não sei se eu tenho ela, se eu tenho eles 3. Dá uma conferida aqui. Tá, Gary, tá. Eu só não tenho o Vigia 11. Então, já tô adiantando aqui, né? Qual vai ser os 3 fundos, né? Pra quem é apressado aí. Vigia 11. Ah, eu também não tenho CPTS 11. Nessa carteira aqui, investindo R$200. Eu dei prioridade para o MXRF 11, tá? Mas o Vigia 11, o Gary 11 e o CPTS 11. Vale a pena esses 3 fundos imobiliários? Quais são os seus segmentos? Como eles estão no mercado atual? Enfim, se você já gosta desse conteúdo, tá gostando dos nossos vídeos aí, estamos iniciando aqui no YouTube, tá bom? Bom, deixe seu like aí, eu tô muito feliz de ter atingido aí mais de 600 inscritos, tá? Eu tava com uma meta de chegar a 600, tava com 500 e pouco. Chegamos a 600, agora estamos já com 610, eu acho. Então, tô muito feliz. Muito obrigado por vocês estarem me apoiando nessa jornada. E muito obrigado por você estar comigo, né? Na verdade, estamos juntos nessa jornada porque é uma troca de informações, né? Eu vou gravando vídeo aqui, eu vou me aprimorando também, estudando cada vez mais. Enfim, e a gente vai montando aí um futuro sólido pra gente, né? Montando uma carteira sólida, né? E, se Deus quiser, futuramente nossa liberdade, tá bom? Bom, eu tô aqui com o investidor 10 aberto aqui, na carteira. Essa daqui é a minha carteira principal, tá? E essa daqui é a carteira investindo em R$200, investindo com 200, tá? Estamos com uma rentabilidade aqui legal nas duas carteiras. Enfim, vamos lá. Vamos para o nosso primeiro fundo imobiliário, tá bom? É o Vigia 11. Que fundo é esse, Thiago? Bom, o Vigia 11 é um fundo de Fiagro, tá bom? Ele foca aqui no ICRA, tá? E se a gente for pegar o relatório gerencial, né? Para você que já tá um pouco mais aprofunda aí, vai ficar assim, ah, nossa, ele tá falando passo a passo. Enfim, é porque o nosso canal aqui ele é focado para pessoas que estão iniciando a investir. Por isso que tem a carteira investindo com R$200, tá? Para pessoa saber e ver que dá para, sim, para a gente chegar ao longo prazo de uma forma interessante, tá? E com pouco, tá bom? Porque é a realidade da maioria dos brasileiros, inclusive a minha também, tá? Na verdade, isso daqui eu invisto para carteira basicamente da minha esposa ou da minha filha, na verdade, né? Mais para da minha filha que eu tô colocando essa daqui, vou deixar para ela essa carteira aqui montada, tá? E eu invisto pelo celular da minha esposa. E a carteira que eu invisto pela minha conta já é minha barra da minha esposa, então a gente já investe junto, beleza? Bom, vamos lá então para o nosso vídeo, tá? O Vigia 11, atualmente cotado a R$ 8,65, tá pagando um dividend yield nos últimos 12 meses de 15,66%. Pessoal, olha aqui, o dividend yield de 15%, sendo que olha aqui como é que ele foi valorizando. Pessoal, isso daqui é absurdo. Mesmo com essa valorização toda, ele continua com altos dividendos, tá bom? Então, isso quer dizer que quem comprou ele a R$ 7,00, 6,88, 6,61, isso há um ano atrás tá 6,50. A pessoa tá pegando aí 17, 18%. Eu mesmo acredito que tô com 17 alguma coisa por cento nele na minha carteira principal, tá bom? Bom, o PVP dele abaixo de 0,90%. Para quem não sabe o que é PVP, tá bom? É o preço sobre o valor patrimonial. Se você colocar na interrogaçãozinha aqui, você consegue ver. Mas o que isso quer dizer? A grosso modo, 10% de desconto, que ele tá na cotação atual dele, aqui, ó, o preço dele com base no patrimônio deles deveria ser R$ 9,63. Porém, como ele está descontado, tá 8,65, beleza? Então, basicamente é isso. Liquidez diária, 1,6 milhões e com uma variação positiva aqui, isso já contando os proventos de 23%, 23,9%. Um pouquinho mais para baixo aqui nós vamos ver que a rentabilidade dele está ok nos últimos 2 anos, tá? Mesmo com a inflação, ele tá batendo em 13%, tá bom? De retorno com base na inflação. Isso daqui é a rentabilidade do ativo e não levando em conta as variações, beleza? Vamos descer um pouquinho mais. Bom, ele tem 168 mil cotistas, tá?
Isso é muito bom, porque é bastante gente, né, investindo nele, então tá fazendo ele cada vez ficar mais sólido. E ele tá quase chegando nos 1 bilhão, tá? Tá com 832 milhões aqui de patrimônio, beleza? Isso é interessante. E ele vem pagando em 12 centavos por cota. Se vocês pararem aqui para cotar 12 centavos com base que ele tá cotado a 8,65, tá batendo em quase 1,5%, tá? Se não até 1,5%. Vamos descer aqui. Descendo, descendo. Aqui, data com e data de pagamento. Bom, então ele pagou 12 centavos, né? O investidor 10 lá em cima arredondou para 12, mas ele pagou aqui, ó, 11,5, tá? 0,115, beleza? Mas mês passado ele pagou 12, no outro mês ele pagou 11, então ele tá na faixa aí de 11 e 12, beleza? A datacom dele é sempre ali em torno do dia 10 ao dia 12, dia 13. E o pagamento dele é sempre 7 dias depois. Então, datacom, dia 10 do 4, pagamento 17 do 4. Sendo que isso daqui são dias úteis, tá? Então, o dia 14 foi um dia útil, né? E jogou 7 dias pra frente aí. Dia 21 aqui foi um dia útil também. Então, aí bateu os dois, tá? Enfim, basicamente é isso. Só pra você saber, eu invisto no investidor 10. Investe nele antes do dia 10, tá? E geralmente o fundo, ele tende aí a dar uma valorizada um dia antes, 2 dias antes da datacom. Então, se tu conseguir investir aqui, exemplo, no dia 5, dia 3, dia 2, é interessante, que aí você já pega a datacom daquele mês, você já aproveita já que você vai receber naquele mês ele, beleza? Isso é bem importante, tá avisando vocês aqui. Bom, e é isso. Se pegarmos aqui um relatório aqui gerencial, vou abrir o relatório aqui só pra gente dar uma olhadinha. Vai ter a parte mais detalhada. Eu não vou abrir ele e explicar parte a parte, a gente fazer um relatório, uma análise aqui mais detalhada, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu ainda vou falar ainda de mais 2 fundos imobiliários. Mas aqui você consegue ver onde que ele tá, quais ativos dele que ele tá tendo operação. Então aqui, ó, ele tá com essa operação aqui nesse CRA, aqui, não sei se aqui aparece os estados, nos estados aqui, ó, de Mato Grosso, Bahia, Goiás, Minas Gerais, tá? E vem falando aqui, tem que dar uma olhadazinha mais aqui a fundo aqui para ver aqui qual individual aqui, como está as atividades nele nesses setores, tá bom? Aqui, ó, CDI mais 4%, o vencimento dele aqui é o 9 de 3 de 2028, 25, 27. Então isso daqui também é importante a gente dar uma olhadazinha. Porém, ele é um fundo ali que muita gente tem, né, receio de investir no Fiagro, tá? Prefere investir só em ações de Fiagro. Mas eu vejo mas ao meu ver, vale a pena sim ter esse Vigia 11 aqui. Por isso que eu estou colocando ele nesse vídeo, tá? Se eu achasse que não valesse a pena, eu não estaria colocando. Ao meu ver, vale a pena, que ele paga ótimo dividendo. Ele é bem diversificado. Vocês vão ver que eu tô rolando aqui, ó, várias empresas ele tá atrelado. Então, isso é muito interessante, beleza, pessoal? Bom, e esse foi o primeiro fundo imobiliário, o Vigia 11, tá? Nessa carteira aqui, investindo com R$200, nós temos o XPCA 11. E futuramente eu pretendo também gravar um vídeo dele. Inclusive, ele tá com uma variação aqui de 22% positiva. Isso porque ele teve um probleminha com uma empresa. Então, eu comprei ele bem abaixo aqui, quase R$6, beleza? Bom, vamos lá. Fechar aqui o XPCA que ele abriu. Vou fechar aqui o Vigia 11, vamos para o nosso próximo fundo. O próximo fundo é um fundo de tijolo, tá? É o Gari 11, tá? Não sei se você já conhece. Muita gente conhece esse fundo, principalmente pela questão agora nos últimos meses, onde os fundos imobiliários despencaram. E o Gari 11, ele teve uma queda, mas não foi uma queda tão grande, tá bom? Bom, atualmente sendo cotado a 8,69, pagando aí 12% de dividendo. Isso daqui é importante para você que está iniciando. Os dividendos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, tá bom? Então é 12% ali, 12% mesmo, tá? Sem imposto de renda. Se você puxar a Selic hoje, deve estar batendo, se tu sacar todo mês, deve estar batendo abaixo de 12%. Tu vai pegar ali a alíquota máxima ali, que é 22,5%, beleza? De imposto de renda que você tem que pagar quando tu vai sacar. Na caixinha, seja lá de onde for. PVP dele é 0,94, então tá com 6% de desconto aí, com base no seu valor patrimonial. Liquidez diária, 5 milhões, tá? Isso daqui é sempre bom a gente tá vendo como é que tá a liquidez diária nos últimos 30 dias, tá bom? Então, pra gente poder vendo se tá tendo entrada no fundo, se tá tendo saída, como é que tá a liquidez dele ali.
variação de 8% positiva nos últimos 12 meses, tá? Olhando aqui, a gente vai ver essa barriguinha aqui, ó. Aqui no gráfico parece que foi grande coisa, mas se colocar no gráfico aqui de 5 anos, ó, ele já caiu e já voltou já ao patamar que tava, né, nessa crescente. Então, quase não... meio que imperceptível nessa variação, em comparação com outros fundos imobiliários que teve queda aí de 30%, 40% devido à alta da Selic, tá? Rentabilidade dele, gosto de olhar essa real aqui, que já compara com a inflação. Tá 20% positiva, beleza? Trazendo mais para baixo uma questão muito importante aqui nos fundos de tijolos, tá? É a vacância. Então a vacância dele está em 0%. O que isso significa, Thiago? 0%? Como assim? Significa que todos os prédios, no caso ele é um galpão meio que logística ali, né? Tem bastante empresa de atacado, inclusive o Atacadão, né? Faz parte dele. Ele tem vários atacadões, né? Os espaços ali são deles, então significa que todos esses prédios estão alugados. E uma outra questão que é onde eu gosto muito do Gary 11, é por isso que ele também não sofreu tanto. Acredito que 100% dos contratos que ele tem são atípicos, tá? Eu já falei num outro vídeo e vou dar uma explicadazinha, mas basicamente os contratos atípicos, existe contrato atípico e contrato típico, tá? Os contratos típicos, caso a empresa abra falência, alguma coisa, pode ter uma negociação ali da empresa com o fundo, talvez abater alguma dívida, diminuir o valor, alguma coisa para a empresa conseguir pagar. Enfim, vai ter um problema, pode ter quebra de contrato e vai gerar um transtorno. Claro que é tudo estudado, mas pode ter essas questões. Nos contratos atípicos, geralmente a empresa teve algum problema, mesmo a empresa com problema, ela vai ter que assumir aquela dívida até o final, certo? Então, se o contrato é de 10 anos, 15 anos, como a gente vai ver aqui, vou dar uma abertura aqui no relatório aqui para vocês estarem vendo. O contrato é de 25 anos, sim, e falta 25 anos ainda, a empresa quer quebrar o contrato hoje, né? Enfim, ela vai ter que assumir a dívida dos outros anos, porque ela é um contrato atípico, certo? Basicamente é isso, tá? A grosso modo. Número de cotista, 314 mil. Tá? Ele tem uma taxinha de administração aqui de 0,94. No Vigia, o investidor 10 não tá marcando a taxa de administração. Então ele tem uma taxazinha aqui de 0,94 a 1% ao ano sobre o preço dele, né? Preço sobre o lucro. Cotas aqui tem 147 milhões emitidas. O valor patrimonial dele já ultrapassou os 1 bilhão, tá? Então isso daqui é interessante. E ele vem pagando em torno de 8 centavos por cota, que é mais ou menos aí 1%, certo? Descendo mais para baixo que vamos ver aqui, ó, 8 centavos, diferente do Vigia 11, tá? Ele anuncia sempre a Datacom no final do mês. Então, o que eu costumo fazer? Como eu recebo bastante dividendo no meio do mês, eu costumo comprar ele no meio do mês, certo? Eu aproveito para comprar no início do mês o Vigia 11 e no meio do mês ali, se eu tiver mais algum trocadinho, uma rendazinha extra, eu vou lá e dia 20, 22, 23, compro ele, que aí eu já aproveito para pegar a Datacom aqui. E o pagamento dele sempre vem na primeira semana ali, segunda semana ali do mês, certo? Sempre 7 dias depois ali, beleza? Depois da Datacom. Bom, basicamente é isso, e o valor dele aqui tá em 0,8, 8 centavos, né, por cota. Bom, descendo um pouquinho mais para baixo aqui, a gente vê os imóveis que ele possui. Vocês vão ver aqui que ele tem 8 imóveis em São Paulo, 4 na Bahia, 2 no Rio Grande do Sul, Paraíba, 2 na Lagoa, 2 no Distrito Federal, 2 no Rio de Janeiro, 1 em Pernambuco, 1 no Maranhão e 1 no Goiás, tá, pessoal? É muito conteúdo, então eu tô acelerando para o vídeo não ficar tão grande. Bom, e vou abrir o relatório aqui. Se você já tá gostando desse vídeo, se inscreve aí, criatura, porque isso vai estar ajudando muito, tá? Vamos chegar aí a 700 inscritos aí, tentar chegar a 700 inscritos até final desse mês que vem. Enfim, dá essa força aí, tá? Trazendo aqui mais para baixo aqui no relatório aqui, ó. Vamos aqui ver aqui os imóveis, tá bom? E aqui a gente vê aqui, ó, imóvel na Vila Leopoldina, Pão de Açúcar. E aqui a gente tem os estados. Trazendo mais para baixo aqui, ó, muitos imóveis, tá? Tem esses Mix Mateus aqui, que eu acredito que seja tipo não sei se é um Mercadão. Vocês conhecem? Na cidade vocês têm aí? Ó, ele tem aqui em Maceió, Alagoas, Goiânia. Ah, não, Goiânia já é Pão de Açúcar. Tem Maceió, 2 em Maceió, um na Bahia. Esse Mix Mateus aqui. Pelo que eu tô vendo, é um atacadão, né? Aqui na minha cidade que tem um açaí, tem um atacadão.
tá? Tem esse Mix Mateus aí. Nunca fui nesse mercado, mas ele é um lojista bom. Aqui, ó, Atacadão aqui, ó. Atacadão tem aqui, tá bom? Então tem vários mercados aí que ele tem. E todos eles contratos atípicos. E aqui embaixo, que ó, vocês vão vendo aqui o tempo, ó. 13 anos, tá? 13 anos aqui. Descendo um pouquinho mais para baixo, 14 anos. Aqui, ó, 17 anos, tá bom? E é isso, pessoal. Então vocês veem aí que são contratos grandes aqui, ó, 25 anos esse mix aqui. Então deve ser um prédio novo, né? Que eles adquiriram. Ou talvez é um contrato de 30 anos que já se passaram 5 anos, 3 anos, 2 anos, enfim. Bom, então foi esse. Esse é o nosso segundo fundo imobiliário aí, que é o Gari 11. É um excelente fundo para você estar aí levando aí ao longo dos seus investimentos. E por último, não menos importante, CPTS 11, que é um fundo de papel. De início eu ia trazer um MXRF11 para vocês, mas dê uma olhadinha aqui nesse PVP dele e eu tenho ele na carteira, tá? Eu tenho os dois, na verdade. Base 10, o MXRF11 e o CPTS 11, mas esse daqui está com 0,85 de PVP. Significa que mesmo ele com essa barriga aqui, ó, se recuperando, ele ainda está 15% abaixo do seu preço sobre o seu patrimônio, né? Então, o preço dele pelo patrimônio seria 8,59. Então, ele está mais ou menos aí mais de R$1, tá? Abaixo do seu preço. Liquidez diária de 10 milhões, o dobro do Gari 11. Dividend yield de 12,5%, um pouquinho mais também. E a variação de menos 2% negativa. Ele está se recuperando, como eu falei com vocês. Quem investiu nele há um ano está com menos 6%, menos 2% atualmente, mas aí se levar em conta a inflação, menos 6%, tá? Ele é um fundo de papel, então vocês percebem que a gente colocou um fundo de fiago, um fundo de tijolo e um fundo de papel. Então, diversificamos em 3 fundos imobiliários aí, base 10, e você com menos de R$25, R$27 mais ou menos, você deve gastar para estar comprando uma cotinha de cada um desses fundos aí. E já tá tendo aí parte em várias empresas, em vários prédios. Vocês observaram aí Atacadão, aquele MCI, enfim, vários prédios, Pão de Açúcar. E vocês vão ter uma carteira sólida aí com excelentes fundos. O valor patrimonial dele é o dobro do Gari 11, é 2,7 bilhões. Então, um fundo bem mais estruturado, tá? E é por isso que eu separei ele também, que ele tá entre os top 10 do... Vou pegar aqui o MXRF11 também. Eu gosto de utilizar o Investidor 10. Não sou patrocinado pelo Investidor 10, tá bom? Mas eu gosto muito do Investidor 10, utilizar ele pra estar analisando. Vocês vão estar vendo aqui, ó, que o PVP que tá em 0,99. O Investidor 10, o MXRF11, ele tem 4 bilhões de patrimônio. Então, o CPTS está quase chegando aí nos 3 bilhões. Então, é um excelente fundo que está crescendo absurdamente aí no mercado, tá? Eu não lembro aqui agora como pesquisa, mas tem aqui o ranking dos fundos imobiliários. Deixa eu ver aqui se aparece aqui. Ranking dos FIIs mais buscados. Vamos ver aqui. Top 28. Aí tem uma parte que acho que se separar por... Ele tá aqui, ó. Se separar por segmento, né? Pegar aqui o fundo de papel, vamos ver aqui se parece fundo de fundos. Tá lá, FIAG, outros. Enfim. Se separar com fundo de papel e tudo mais, vai aparecer, ele tá bem em cima dos outros, certo? Ó, títulos, valor, aqui ó, KNCRI, KNIP, separei aqui agora. O MXRF11 nem tá aparecendo aqui. Ah, tá, é porque agora o MXRF11, ele tá meio híbrido, tá? Então por isso que ele saiu dessa lista aqui. Ele tá com participação em algumas obras aí, tá bom? Algumas para 2025, dezembro, novembro. Tem 2026 também. Tem obras para sair em 2027 que já tá com venda já do... Enfim. Se vocês quiserem também, deixa nos comentários aí que eu posso estar gravando um vídeo explicando para vocês sobre o MXRF11. Essa nova direção que ele tá tomando, tá bom? Mas enfim, CPTS11 tá aqui no quinto aqui, tá? KNCR é um 11, é um ótimo fundo imobiliário, porém ele é base 100, né? Então
a gente não dá para colocar ele na carteira e ele tá também acima, o PVP dele está acima, tá? Eu fui filtrando, esse CPTS11 eu tenho ele, gosto muito dele e ele tá se destacando muito entre os outros fundos do setor dele de papel. Trazendo um pouquinho mais para baixo aqui, vamos estar vendo aqui quanto que ele pagou por provento, né, por cota. Então ele pagou 8 centavos, tá pagando ele 8. Ele teve uma quedazinha aqui quando a Selic aumentou, certo? Então ele chegou a pagar aqui 7 centavos, mas vem pagando 8. E a Datacom dele é igual o Vigia 11, é sempre ali no dia 10 ao dia 14, pagando 7 dias depois, beleza? Mais para baixo, nós vamos ver aqui os relatórios gerenciais, tá? Aviso aos acionistas, ele gosta de mandar enviar esse aviso aqui falando quanto que ele vai pagar, a Datacom e tudo mais, tudo bonitinho aqui, 0,082, quando que vai pagar, referente a qual período, março. Aqui, ó, isento de imposto de renda. Sim, todos os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, tá? Graças a Deus. Enfim, é isso aí, pessoal. E no relatório gerencial, se vocês quiserem dar uma lida, olhar mais detalhado, né? É sempre bom estudar antes de investir no ativo, de ter ele na tua carteira para aposentadoria. Então aqui você vai ver todo o relatóriozinho bonitinho, o histórico de distribuição dele, tá? A evolução do número de cotistas. Vocês vão ver que ele teve uma quedazinha no número de cotistas. Por que teve essa queda? Pessoal, Selic aumentou. Selic aumentou, muita gente vende, aproveita para vender na alta, dá uma segurada, joga na renda fixa. Quando os fundos caem, vão lá e compram de novo as mesmas cotas e faz meio que aquele swing tradezinho, né, dentro da B3, certo? E para poder também não ter essa desvalorização. Eu mesmo peguei uma desvalorização aí dele de 20% na minha carteira principal. Agora ele tá se recuperando, né, obviamente, mas aí eu fiquei com aquela desvalorização 20%, que foi essa barriga aqui. E recebendo dividend yield dele aí ele teve também uma queda no dividend yield. Eu recebi aí 7 centavos, 7, recebi 6 centavos aqui em novembro, certo? Então, quem vendeu ele aqui no mês de 10, aproveitou aí e depois vai e compra de novo ele agora. Só que agora vai comprar ele na alta, né? A não ser que a pessoa tenha dado certo de comprar ele aqui. Mas como a gente não é, né, nenhum vidente ficar ali vendo, o mercado agora vai estar na alta, na baixa. Não, a gente analisa a empresa, vê o relatório. Relatório tá ok, compra, entendeu? Relatório tá ok, compra. Não importa se tá na alta, se tá na baixa. Olha os fundamentos, vê se o PVP tá bom. Tá, fundo imobiliário é sempre bom tá abaixo de 1, mas às vezes pode acontecer de você ter que comprar ele 1,02, que é o caso de quem tem um KNCR11 aqui, que provavelmente está comprando ele na alta, com PVP em 1,02. Faz parte, tá? É um fundo excelente, tá bom? Eu não tenho ele na minha carteira, mas é um fundo excelente. Eu analiso ele há bastante tempo, mas eu particularmente não coloquei ele porque eu vi outros fundos com os fundamentos semelhantes e que tinham um potencial também de ficar gigante na bolsa de valor, tá? Então eu aproveitei para poder estar investindo nesses fundos. Mas vocês vão ver aqui que a NCR, ó, disparada, praticamente não teve aí nenhum delay, né? Nesses últimos meses, ó, só subida. Então isso que é bom e é ruim, né? É bom para quem já está investindo. Enfim, compre o som dos canhões e venda ao som dos violinos. É basicamente essa frase. Mas os fundos a gente foca aí nos proventos, então é sempre bom você ir comparando. Compensa, não compensa, enfim. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu sempre deixo alguns livros que eu recomendo aí na descrição do vídeo, se você se interessar, tá bom? Eu gosto muito desse livro. Para você que está iniciando, eu acho que é um excelente livro para você iniciar e lendo aí, para nossa mente ir abrindo. Confesso para vocês que há 5 anos atrás eu só focava em renda fixa. Eu sempre guardei dinheiro, né, desde os 16, 17 anos. Sempre guardei um dinheirinho, certo? Mas eu focava em renda fixa porque eu achava que... Primeiro que eu não sabia muito separar qual fundo investir. Tem milhões, ações, estoques, enfim. E eu não tinha um norte, então eu focava na renda fixa e a Selic foi aumentando. Na época de 2019, 2020, a Selic foi ficando alta, então eu fui jogando na renda fixa e eu comecei estudando o MXRF11, tá? Que é o fundo que era queridinho na bolsa na época. E, pessoal, é sempre bom a gente estar estudando mais. Você tá com medo de investir?
para você vencer esse medo é estudando, certo? Estudando, seguindo uma pessoa que você acha que é interessante, tá? Tem vários canais aí que falam sobre investimento, tá? Eu sou apenas uma sardinha no meio desse universo, enfim. E é isso. E o que é legal da gente estar vendo aqui a gente está no caminho certo? Como que eu sei que a gente está no caminho certo? Lançando o Investidor 10 aqui, ó, vocês vão ver isso daqui, ó. A nossa carteira aqui investindo R$200 por mês tá batendo todos os índices. Tá? Tudo bem que a gente está investindo há 5 meses. Mas vocês vão ver que tá batendo IPCA, o Ibovespa, o SMAL, o SPX, o IDIV e o IVV. E o CDI também, tá? Então tá batendo tudo. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente está no caminho certo, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Manda pro amigo aí, que vai estar me ajudando muito, muito, muito mesmo, tá bom? Manda pro amigo aí. E pede para ele se inscrever também, pro algoritmo do YouTube aí tá entendendo que o nosso vídeo tá levando conteúdo de qualidade e tá mandando para mais pessoas. E com isso vocês vão estar me ajudando. Eu acredito que de alguma forma eu tenha também acrescentado conhecimento para vocês, tá? Me diga aí no comentário se vocês gostaram do vídeo, se vocês curtiram, se vocês ficaram com alguma dúvida nesses 3 fundos imobiliários. Lembrando aqui que eu separei fundos base 10 e de 3 segmentos diferentes, tá? Não necessariamente você precisa investir só nesses fundos, tem vários fundos que é sempre bom estar estudando. Eu vou ver se eu trago mais vídeos aqui como este, mas espero que tenham gostado. Acho que no próximo vídeo vou trazer 3 ações de segmentos diferentes também, ações perenes que pagam dividendos para vocês estarem aí analisando e estudando para poder investir. Me diga no comentário se vocês querem que eu traga esse vídeo, essa análise no próximo vídeo. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por vocês estarem aqui. Se eu estou aqui hoje é por causa de vocês, que a gente está indo passo a passo aí, rumo aí, estamos com uma meta de chegar a 700 e uma meta de chegar a 1000 inscritos no final, até o final do ano. Eu espero atingir elas e eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, fui! Pé na missão.